Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre a Baixa Idade Média. Nós falamos sobre o período feudal, as relações do feudalismo, a decadência desse declínio, e iremos falar hoje sobre essa Baixa Idade Média, até para a gente acometer e entender que foi um período de transição e de transformação de abundância numa sociedade concentrada em pequeno espaço de um lugar de produção, como o artesanato, comércio e as relações de economia monetária, Começa a partir daí a questão da moeda, a relação da moeda, do comércio. A vida urbana, elas começam a ter um desenvolvimento e começam a desenhar uma nova estrutura de comércio. As catedrais, os produtos de luxo vindos do Oriente, a ideia do lucro, a expressão do despertar do homem medieval, aquela relação da quebra do homem que vivia para o campo, para a plantação, ele começa a adentrar agora a um capitalismo formado. Lembrando que estudamos, em relação ao fim do capitalismo, surge esse novo, ao fim do feudalismo, surge-se assim um novo regime chamado de capitalismo, que é o mercado do lucro sobre a produtividade, e ainda assim a fé que movia as lutas nas cruzadas, que levava a temer o castigo de Deus e a fundar mosteiros, e ordens religiosas. A conduta sempre da Igreja Católica, numa relação de precisão, aqui a gente vê um cavalheiro, essa relação de precisão da Igreja, principalmente numa forma de governar e de criar artifícios de manuseio, de que a população ela relativizasse a toda a sua vida cotidiana em favor do clero. Essas mudanças do campo para a cidade, elas são provenientes principalmente por duas molduras históricas, A Europa ocidental, a partir do século XI, ela começa a ter transições. Essas mudanças do campo para a cidade, elas são provenientes pela escassez de terra e consequentemente, a escassez de alimentos. É a partir daí que começa a decair o feudalismo, e esse crescente movimento do decair do feudalismo, ele direciona a uma vertente da população começar a ir para as cidades, as grandes cidades. E é a partir desse momento, essa transição, essa evolução, esse movimentar, ela era necessária para que as pessoas comecem a movimentar um novo estilo de comércio. Essa amplificação das áreas comerciais e mercadoras.